Olá, hoje 24 de outubro de 2023, vamos dar seguimento à meditação da palavra. Queria compartilhar com vocês o capítulo 4 do livro de Filipenses, no verso 13, que diz o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aqui nós sabemos que quem está falando é o apóstolo Paulo. Acredito que muitos conheçam a história de Paulo, né? Paulo era um perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo e ele tem um encontro com o Senhor a caminho de Damasco, em que ele cai cego, que Jesus pergunta, né? Questiona por que ele o persegue, e Paulo cai cego e Jesus avisa que ele vai ser curado através da oração de Ananias, e de fato isso acontece. Paulo deixa de ser o perseguidor da igreja para ser um pregador da palavra do Senhor Jesus. Ele deixa de ser um perseguidor dos discípulos e dos apóstolos de Cristo para ele viver também, ser um apóstolo do Senhor. Ele pregar aos gentios. Ele era um homem eloquente, ele era um homem de dupla cidadania, judeu, que nasceu e foi criado aos pés de Gamaliel, conhecia a palavra do Senhor, né, profundamente, mas vivia nesse impasse entre Roma, né, e aí ele é um soldado romano. Então, Paulo acaba passando por algumas tribulações, e a gente vê que ele passou por falta, ele passou por abundância, ele passou por fome, por fartura, ele passou por dores, ele passou por prisões e liberdade. Nós também estamos suscetíveis a passar por situações parecidas a essas ou diferentes, né? Mesmo sendo cristãos. O fato de seguirmos a Cristo não quer dizer que estamos isentos de passar por adversidades nesse mundo. Pelo contrário, ele mesmo nos adverte que no mundo teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, porque o Senhor, Ele mesmo venceu o mundo e que nós também poderíamos vencer. E vencer o mundo não é vencer apenas as tentações, é vencer a dor, é vencer a fome, é vencer um problema, é vencer uma notícia ruim, é vencer uma notícia boa, é viver milagres, é viver o sobrenatural de Deus. É bom lembrar que nós devemos lembrar sempre, né, que nem sempre Deus vai nos livrar de uma decepção, de uma tristeza, de uma derrota ou de uma adversidade. Mas a diferença é que quando a gente passa por essas situações, tendo a certeza de que Deus é conosco, que o Senhor Jesus é Ele que nos fortalece, e de fato Ele fortalece, é diferente. Então, na verdade, a certeza de que eu posso passar por determinadas situações é a certeza de saber que Ele está comigo e que o Senhor Jesus Cristo é quem nos fortalece. Saber ler e interpretar a palavra de Deus é algo muito importante para as nossas vidas, para a vida de qualquer pessoa, principalmente nós cristãos. E eu queria, né, fazer aqui um paralelo, porque justamente essa meditação na palavra vem justamente em cima disso. Posso todas as coisas? Será que eu mesma posso? Eu mesma? Será que eu sozinha posso? Bom, aí a gente pode olhar para dois tipos de cristão. Existe o cristão materialista, que ele não é espiritual, mas sim materialista, e ele vive pensando apenas nas coisas da terra, nas coisas materiais, nas coisas terrenas, naquilo que ele pode conseguir, o que ele pode ter de abundância, de bens, de alegria, de felicidade ou de momentos alegres, e ele procura, na verdade, não a Cristo, que é o abençoador, mas as bênçãos materiais que o Senhor pode dar. E a gente sabe que tem algumas denominações que materializam muito a fé. Eu acho importante, sim, nós termos propósitos, orarmos em cima desses propósitos, apresentar a Deus os nossos projetos,
Mas eu não posso olhar para Deus achando que ele é aquele rapaz ou aquela moça que trabalha na mercearia, que quando eu chego no balcão e peço, quero 2 quilos de feijão ou 2 quilos de arroz, rapidamente vai estar em minhas mãos. Então, eu não posso olhar para Deus apenas dessa forma. Infelizmente, tem pessoas frustradas com a palavra do Senhor, porque na verdade buscou apenas as bênçãos materiais, mas não buscou o abençoador. E ainda que eu e você estejamos buscando o abençoador, e as bênçãos do Senhor nos seguirá, assim diz a palavra de Deus. Mas ele não nos diz que a gente não vai passar por momentos de dificuldades aqui na terra. Pelo contrário, nós iremos passar. A maioria dos homens de Deus, e a gente viu isso nas lições de fé, nos vídeos que eu fiz para meditar com vocês na palavra, nós vimos isso. Grandes homens, né, de fé passaram por adversidades, passaram por desertos, foram tratados no momento de dificuldade, de dor. E por que eu e você seríamos os privilegiados que não passaríamos por dores, né? Eu posso planejar? Posso planejar e posso ter vitórias. Eu posso planejar e posso ter uma grande decepção, uma derrota e nada dar certo. Mas com Deus somos mais fortes. Com Cristo nós podemos passar por essas dores e sobreviver, porque não é fácil para nós, seres humanos, aos olhos humanos, quando passamos por alguma decepção ou frustração. Então, quando eu paro para perguntar, será que eu posso? Se a gente for olhar para a gente mesmo, a gente não tem essa força. Mas tem coisas que eu posso fazer que só depende de mim. Observe que o verbo aqui está na primeira pessoa do singular. Posso, eu posso. Mas não diz que eu posso sozinho. Diz que eu posso todas as coisas. Mas naquele que me fortalece. Sozinho eu não irei fazer nada. Eu posso até, algumas coisas eu faço, porque Deus permite que eu faça. Se eu levantei hoje, estou aqui fazendo esse vídeo, né, meditando na palavra de Deus com vocês, é porque Ele permitiu. Então, glória a Deus por isso. Mas quando a pessoa é apenas materialista e ela não olha para o lado espiritual, e quando ela tem uma derrota, ou então passa por uma adversidade, a primeira coisa que ela faz é cair fora. É para quejar, é para dizer que esse Deus não presta. Quantas pessoas feridas ou que têm aversão à palavra de Deus, porque viveu um evangelho materialista, um evangelho que só busca as bênçãos e não o abençoador. Então precisamos ter cuidado. Qual é a motivação do nosso coração? Porque a motivação do nosso coração é o que Deus mais olha nas nossas orações. E um coração quebrantado e sincero, o Senhor atende, o Senhor vê, Ele contempla as minhas lágrimas, Ele contempla as minhas alegrias, Ele contempla os nossos sonhos, mas para tudo isso a gente precisa passar realmente pelo crivo da vontade do Senhor e orar. Qual é a vontade de Deus? Qual o propósito do Senhor para a minha vida? Às vezes nós esquecemos disso, a gente quer tanto que as coisas aconteçam, que nós planejamos tudo e só depois a gente chama Deus para dentro do negócio. Depois que você já arquitetou todas as coisas, depois que você já mexeu todas as peças do quebra-cabeça, aí você faz assim, Senhor, abençoa. Ele pode até abençoar, mas Ele também pode não abençoar. Então, o mais interessante, antes de você colocar as pecinhas do quebra-cabeça na mesa, ora a Deus, pergunta se de fato é por ali. Senhor, me orienta, me direciona. É por aí que a gente consegue vencer. Eu costumo dizer que a gente vai passar por experiências boas, experiências ruins. E, às vezes, um diagnóstico ruim não é uma sentença de morte. Mas ainda enquanto existir vida, haverá esperança. Né? Hoje mesmo eu tive uma notícia que me entristeceu muito.
né? Alguém que eu amo muito de coração, já passou por uma luta e já venceu, glória a Deus por isso, e agora ela está enfrentando novamente, e eu creio que ela vai passar, porque eu acredito nessa palavra que eu estou falando agora para vocês, que eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque eu sei também o que é passar por uma dor. E o que é você olhar para os quatro cantos e se ver sozinho, sozinha, triste, e que ninguém vai sentir a sua dor a não ser você. Mas aí quando você vai para esse Deus, Ele te fortalece. Então hoje eu, mais do que nunca, eu senti, eu já estava orando, a palavra já estava pronta. Então, eu estava pensando, e depois que eu conversei com ela, eu senti no meu coração mais uma vez, olha Senhor, essa palavra é para mim, é para ela, é para tantas outras pessoas que estão passando por momentos adversos ou independente disso, mas que a gente não esqueça que a gente pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece, e Ele irá nos fortalecer. A minha, a sua angústia, as nossas adversidades, elas não são influenciáveis, elas não são, como é que eu vou dizer, interferências apenas do maligno ou de Satanás. Tem pessoas que qualquer coisa, qualquer luta que está passando, aí eu já vou para o crente espiritual demais, qualquer coisa é o diabo. Não, gente, não, o diabo às vezes ele está quietinho, é você e sua vontade mesmo, é você e você mesmo, é você e o seu orgulho, é você e a sua falta de caráter. Às vezes não é o diabo que está ali, não é ele que colocou a doença em você, é você e o seu mau hábito de comer, né? É você e sua falta de tolerância com as coisas, de levar tudo a ferro e fogo. Então a gente precisa, na maioria das vezes, parar para ver que nem tudo é o diabo. Ele age. Ele pode interferir, influenciar, pode, mas precisa que eu e você dê brechas para que isso aconteça. Mas nem sempre você vai passar por uma depressão porque foi o diabo. Alguns anos atrás, eu vivi o evangelho assim, em que a pessoa adoecia, estava lá com depressão, e os irmãos santos, que até agora ainda não foram como Enoque, né, transladado para os céus, dizia que a pessoa estava em pecado. E depois tantos outros crentes adoeceram com depressão. Então a depressão, na verdade, ela não é só o diabo, não. É uma opressão, é uma dor que você botou para debaixo do tapete, deixou lá esquecida, ou mesmo que você estivesse lembrando, você que não quis mexer para não tratar, e aquilo pode se propagar e criar uma proporção que é insuportável para o ser humano. Então, e você precisa de ajuda médica, precisa de ajuda espiritual, precisa de apoio, precisa de uma corrente de pessoas, né, o que a gente diz, de pessoas que te apoiem, que te dê a mão, que te auxilie com a palavra, às vezes com um abraço, às vezes não precisa nem falar nada. Então, assim, muitas das vezes a gente tem essas duas vertentes. Quando ele é materialista demais, o cristão, então ele é espiritual demais. E aí ele esquece de que Deus, ele é Deus, né? Até para o inimigo atuar na vida de Jó, precisou da permissão. Deus queria? Não, mas ele permitiu. Mas houve um limite. Então, até para o diabo atuar na minha e na sua vida, há um limite, tá? Ainda que eu e você dê brechas, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa saber que acima de tudo e todas as coisas, há um Deus que está no controle. Nós precisamos ter fé, né? E fé acima de tudo e acima de todos em Cristo Jesus. Nós, seres humanos, nós somos tentados, na maioria das vezes, a viver de traumas e trazer traumas do passado, mas se a gente não cuidar desses traumas, eles viram, na verdade, verdadeiros
precipícios em nossas vidas. Amanhã ou depois é uma pedra de tropeço que pode nos paralisar, que pode nos fazer não viver mais o presente, mas viver focado no passado. Quantas pessoas tem aí, Senhor, que por conta de uma desilusão amorosa, porque não deu certo um relacionamento que você amou muito e, sei lá, por algum momento, por algum motivo não deu certo, o cidadão está vivendo a vida dele e você está ali travado, você está ali, sabe, com a mão na garganta do outro, querendo estrupiar, querendo matar, não consegue ver a felicidade do outro, e você não percebe que você mesmo está se adoecendo, que você está se privando de viver o presente, viver um futuro promissor, porque você ficou lá no passado, quando aquela pessoa te abandonou, quando aquela pessoa te deu uma palavra triste, ou quantas pessoas estão aí amarguradas da vida porque ouviu de alguém algo que machucou e aí volta sempre para aquele machucado. Olha, libera o perdão, sabe? Eu aprendi que eu não posso viver presa em algo que me machuca. Eu tenho que viver a vida. Algumas coisas vão me machucar, vão, e eu vou pedir que esse Deus, esse Cristo que me fortaleça para que eu consiga passar por essa dor, que eu consiga passar por esse trauma, que eu consiga passar por essa experiência ruim e viver algo diferente no meu presente, no meu futuro. E algumas pessoas vão sair da vida da gente e não vão conviver mais com a gente, não. Perdoar não quer dizer que eu vou viver com o outro para cima e para baixo, de braços e abraços dados, não. Não, eu libero o perdão, meu irmão. Fica lá, ó. Possa ser que eu não tenha que conviver com você nunca mais, mas no dia que eu tiver que conviver, você vai viver a sua vida e eu vou viver a minha. Eu não preciso estar abraçada com você para te dizer que eu te perdoei. Eu preciso saber que eu perdoei e que você saiba que você está perdoado em Cristo Jesus. Mas perdoar não é necessariamente dizer que você esqueceu. Perdoar é você saber o que aconteceu, mas aquilo não te dói mais a ponto de você viver escravizado com aquela dor. Então isso é importante. Eu sei que coisas ruins, elas marcam muito mais as nossas vidas do que as coisas boas, quando deveria ser o contrário, porque a palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Mas a gente que é humano, né, e que às vezes esquece, a gente quer somente viver nessa dor, naquilo que machucou. Tá na hora de botar o mecholate, o antigo, tá, gente? Que ardia, que doía, mas que sarava. Então tá doendo agora, vai doer, talvez doa um pouquinho mais, mas vai sarar, porque Jesus, ele te fortalece. Então, o que seria todas as coisas, né? Será que eu preciso mesmo delas todas? Será que eu preciso de ter realmente um carro do ano todos os anos? Será que eu preciso mesmo daquele anel, daquela roupa que está na última moda? Às vezes a gente nem tem mais onde não cabe. Nós só temos 2 pés e temos aí uns 30, 40, 50, quiçá. Tem pessoas que têm até muito mais do que isso, pares de sapato. Que bom, meu irmão e minha irmã, é bênção. Mas olha, tem gente que não tem nenhum. Então vamos compartilhar, vamos dividir, vamos pensar no outro, tá? Então viver a abundância, mas compartilhar também, tá bom? É importante que a gente lembre disso. E muitas das vezes a gente sai, né? Vai pro shopping, quer distrair quando mulher é mais fácil de estar fazendo essas coisas e acha que comprar vai satisfazer momentaneamente, até satisfaz, mas na maioria das vezes o vazio, a tristeza que te impulsionou a fazer uma compra que talvez você nem tenha condições de arcar, vai continuar ali, o vazio. Então eu costumo dizer que quando a gente não sabe o que a gente quer, a gente não valoriza o que encontra. Então às vezes a gente tem algo, tem pessoas importantes ao nosso lado, prontas para nos ajudar e estão ali, mas porque a gente, né, criou uma ilusão, criou uma expectativa em uma outra vertente, a gente não consegue valorizar o que temos. E a gente precisa valorizar
as coisas e, acima de tudo, as pessoas que estão ao nosso redor e que estão conosco. Isso aqui é importante. Eu posso todas as coisas, mas eu não preciso de tudo. A verdade é essa. Nem tudo que eu posso, eu necessito. E isso é uma verdade. Mas o que eu mais necessito é de Cristo na minha vida. E Ele, sim, buscar a Deus em primeiro lugar é o mais importante para mim e para você. Todas as outras coisas nos serão acrescentadas. A palavra de Deus, ela nos diz isso. E muitas das vezes a gente mesmo nos sabotamos, achando que precisamos disso, daquilo para viver. Eu só vou ser feliz no dia que eu conseguir comprar tal carro, no dia que eu conseguir comprar meu apartamento. Você compra o carro, você compra o apartamento e você ainda continua o vazio. Esse vazio só é preenchido por uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo que está sobre nossas vidas. Nós somos muito vulneráveis, nós somos inconstantes. E por isso é que nós precisamos da força sobrenatural de Cristo para poder nos firmarmos, para poder estarmos fortes e fortalecidos. E aí sim, nós vamos conseguir passar pela abundância, pela fartura, pela tristeza, pela fome, pela dor, pelo diagnóstico ruim, pelo diagnóstico bom, por tudo isso, pela frustração, pela dor, pela alegria, mas acima de tudo, a alegria do Senhor é a nossa força. Sem Deus, o que sobra para mim e para você é somente incredulidade, é somente o fato de que eu e você estamos respirando aqui agora e daqui a pouco essa matériazinha daqui, ó, se desfaz, volta ao pó, vira pó. E as nossas dores. Mas Deus, Ele me ajuda e te ajuda a entender que eu posso e você pode também todas as coisas, mas que eu lute e que você também lute acima de tudo por aquelas coisas que eu e você necessitamos. Que a prosperidade de Deus é aquela em que as nossas necessidades, elas são supridas. Quando fala assim, a prosperidade do Senhor, não é que você vai ser próspero de riqueza, não. É que quando você precisa de algo, acontece. Então, é as suas necessidades que são supridas, mas as necessidades reais, aquelas que o Senhor tem contemplado na tua vida. Então, independente de qualquer situação que você esteja passando, lembre-se que há um Cristo, há um Deus que te fortalece. E se apega a esse Deus de uma forma sobrenatural. Ora, entrega diante dele os teus projetos, os teus planos. Não fique paralisado no medo, na dor, mas saiba que apesar do medo, apesar da dor, apesar das circunstâncias, apesar de qualquer coisa, o controle da tua vida está nas mãos do Deus Altíssimo e Ele te contempla, Ele te vê. Ele te viu informe ainda no ventre de tua mãe. Amém? Minha oração para essa semana é que eu e você possamos nos fortalecer cada dia mais em Cristo e independente de qualquer situação, saber que com Ele, apesar de frustrados, apesar de felizes, alegres, tristes, chorando, não sei, com fome, com dor, nós iremos passar por tudo isso e sairemos vencedores, mais que vencedores. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê essa clareza, traga isso aos nossos corações de uma forma plena e que em nenhum momento a gente duvide desse Deus. Ele pode todas as coisas e você também pode em Cristo. Amém? Beijo no coração, fique com Deus. Até a próxima meditação na palavra. Sigamos firmes, crendo que o Senhor é Deus e Ele está no controle.